tudo bom? Nós já tivemos 5 aulas sobre as ações possessórias no direito processual civil brasileiro. Nessas 5 aulas, conversamos sobre o histórico das ações possessórias no Brasil, as disposições gerais específicas das ações possessórias, as 3 ações possessórias cabíveis no direito brasileiro, os fluxogramas, como elas se comportam em comparativo ao processo civil e, por último, conversamos sobre a jurisprudência atual no Brasil das ações possessórias, inclusive súmula vinculante do STF. Nesse programa agora, recebemos 2 alunos, um do curso de Direito, uma aluna do curso de Direito e outro do curso de Administração de Empresas, para que possam trazer e debater comigo questões pontuais sobre as ações possessórias. Primeiro vou conversar aqui com a Sara, nossa aluna do curso de Direito. Por favor, Sara, qual a questão que você tem a nos trazer? Bom, professora, qual a relevância da data da turbação ou do espólio para as ações possessórias? A Sara nos traz a questão pontual e específica sobre as ações possessórias, da data, inclusive, que é necessário para que a gente possa ajuizar a ação. A data é relevante à medida em que, se nós tivermos esbulho com mais de ano e dia, nós não teríamos a possibilidade de uma eventual liminar. O juiz não está obrigado a conceder esta liminar, mas diante de requisitos legais que estudamos e que a lei é clara em pontuar, nós sabemos que esses requisitos são, para a data de 1 ano e dia, relevantes para o ajuizamento da demanda, né? Passada a data, eu vou abrir aqui a palavra ao Marcos para que ele possa nos trazer também questões a respeito das ações possessórias. A minha dúvida sobre as ações possessórias são se elas podem ser propostas pelos tribunais de justiça do Estado e do Distrito Federal? As ações possessórias, no início, né, quando elas foram concebidas pelo primeiro legislador em 1939, elas tinham um foco exclusivo no direito privado. Nós percebemos, principalmente com a Constituição Federal de 88, elas passaram a ter uma abrangência dos direitos públicos que estão por trás também. Então, sabemos que as ações possessórias, elas hoje têm um grande volume, inclusive na Justiça Federal, quando nós temos interesse da União, nós temos também um volume considerável na Justiça do Trabalho, tanto que fizeram com que ocorresse debates e súmula vinculante editada aqui pelo STF, que hoje traz competência exclusiva à Justiça do Trabalho para dirimir qualquer dúvida nos conflitos possessórios que envolvam a questão da greve, né? Agora, vamos receber também, além das perguntas do estúdio, perguntas dos nossos ouvintes pelo Brasil. Por favor. Oi, meu nome é Carla Lopes, sou estudante do 7º semestre de Direito na Faculdade de Projeção, Brasília, Distrito Federal. Professora, eu tenho uma dúvida. Como saber qual ação possessória eu posso ajuizar diante de conflito? A Carla traz a dúvida de toda pessoa que tem um conflito possessório. Eu tenho um conflito possessório e busco o advogado. Qual é a ação que ele vai ter que propor? De que modo ele vai se comportar no judiciário diante daquele conflito relatado? A ação possessória, o advogado vai fazer a escolha diante daquilo que está ocorrendo no momento. Houve realmente a retirada da posse daquele que se entende possuidor? Então, o possuidor ele foi esbulhado, ele foi excluído do acesso à posse? Se esse esbulho ocorreu, nós teremos a ação cabível, a ação de reintegração de posse. Esta ação, concebida pelo legislador processual civil, dá a oportunidade ao esbulhado de ter a sua reintegração em eventual liminar, caso tenha ocorrido esbulho há menos de ano e dia. Se nós tivermos não o esbulho, mas tivermos apenas a turbação, como o legislador chama, né? A turbação significa o obstáculo para o uso da posse. Então, aquele que se vê na ação possessória restringida ao acesso da posse, como, por exemplo, eu não poder
ter o fluxo dentro daquela minha posse colocado, eu poderei entrar com a ação de manutenção de posse. Já há uma intervenção do esbulhador, né, do réu na ação, mas não há propriamente a situação de esbulho. Do contrário, e por último, nós temos aquela hipótese em que a pessoa ainda não foi esbulhada, ainda não teve seu acesso restringido, mas está sofrendo o que o legislador chama de justo receio a ser molestado à posse. Eu gosto de brincar com os alunos que é como se fosse uma ameaça. Eu estou sendo ameaçado de perder o acesso, de perder a posse direta daquele bem que eu possuo, e por isso que, diante disso, eu teria a ação denominada interdito proibitório. Nesta ação, o autor da demanda visa com que o juiz assegure a ele o mandado proibitório, significando com que o réu fique impedido de, porventura, praticar aquele ato que ele está ameaçando o autor. Agora vamos voltar aqui ao estúdio e fazer mais uma intervenção com os nossos acadêmicos que estão aqui. Por favor, Sara. Professora, há nos fluxos processuais diferença entre o procedimento comum e o procedimento especial de uma ação possessória? Essa é a grande questão que fez nós estudarmos 5 aulas das ações possessórias, né? O procedimento comum é aquele que nós estudamos na graduação e que faz com que nós temos a visão geral de qual é uma demanda e que atenda interesses diversos. As ações possessórias, o legislador sempre se preocupou em trazer um procedimento específico diante daquela circunstância de ter a demanda uma peculiaridade de uma força física, principalmente do réu, no sentido de impedir, né, de fazer com que o autor fique impedido da sua posse. Por isso, o fluxograma das ações possessórias prevê, mesmo em situações sem especificidade de tutelas provisórias, a determinação de mandado liminar. O mandado liminar costuma ser postulado pelo demandante, principalmente quando ele tem justamente aquela posse tida como esbulho novo, né? Então ele tinha uma posse e que foi violada neste prazo menor de ano e dia. Agora vamos ouvir então o Marcos também com questionamentos. Professora, qual a justiça é competente para processar e julgar os processos que envolvem o exercício do direito da greve? Essa demanda, Marcos, foi trazida principalmente com a Constituição de 88. Nós temos, desde o meio do século passado, né, com o advento do direito ao trabalho, o direito do trabalhador e o acesso à greve, as reivindicações trabalhistas, conflitos processuais de competência sobre quem seria o judiciário, qual seria o judiciário para dirimir os conflitos. As ações possessórias eram restritas à justiça comum e, por isso, os tribunais de justiça que versavam e que estudavam as ações possessórias. Em contrapartida, nós sabemos que a Justiça Especial do Trabalho é que é competente para dirimir e julgar conflitos trabalhistas. E nesse conflito de competências, nós tivemos grandes debates no Judiciário que levaram ao Supremo Tribunal Federal editar a súmula vinculante número 23. Nesta súmula vinculante, sabemos que hoje os conflitos relevantes e referentes à greve são dirimidos exclusivamente pela Justiça do Trabalho. Não quer dizer que nós não tenhamos as ações possessórias na Justiça Comum, mas elas serão de outra temática de direito material que não o direito do trabalho. Agradecendo a pergunta do Marcos, vamos agora receber mais uma pergunta que foi enviada à nossa produção. Eu me chamo João Pedro, sou acadêmico do 9º semestre de Direito na Universidade Federal do Amapá. E eu tenho uma pergunta para a senhora, professora. No Brasil, o acesso ao Poder Judiciário depende de alguma condição? João Pedro faz uma pergunta extremamente relevante, né? Como se dá e qual é a condição de acesso ao judiciário?
A Constituição de 88 assegurou o acesso ao judiciário e, para tanto, faz com que esse acesso também cumpra algumas condições. As ações possessórias, por exemplo, dependem sempre de um advogado. Haja vista a peculiaridade do procedimento e das ações possessórias, nós só podemos ter as ações possessórias se um advogado for constituído, se ele puder formalizar o pedido numa petição inicial concebida, cumprindo os requisitos gerais do artigo 319 do CPC e também os requisitos específicos dos artigos 554 a 568 do CPC. Estas condições de acessibilidade da ação possessória não tiram a regra geral da Constituição Federal. Elas apenas fazem com que este rito processual, desde o início, cumpra as possibilidades do rigor formal cumprido. Agora vamos ouvir mais um aluno também daqui do estúdio. Vamos falar novamente com a Sara. Professora, quais são os requisitos da inicial de uma ação de reintegração de posse ou manutenção de posse? Sara nos traz as questões sobre as condições das ações possessórias, as ações de reintegração e de manutenção de posse. Para que eu possa ajuizar uma ação de reintegração ou de manutenção de posse, eu preciso primeiro provar que sou possuidora. Então, eu preciso fazer jus àquela posse, lembrando que posse não é sinônimo de propriedade. Eu posso ter posse sobre o bem, e hoje em dia nós vimos nos julgados que até mera detenção já faz a pessoa se dizer titular de uma ação possessória, né? Então eu posso ser uma detentora de bem público e fazer com que haja a discussão possessória, eu tenho que fazer a prova desta posse ou detenção, eu tenho que fazer a prova do esbulho ou da turbação que o réu está me colocando, e sem essa turbação ou esbulho não seria cabível a ação possessória. Eu preciso fazer a prova da data e justamente se ainda permanece o esbulho ou a turbação que estava sendo praticado pelo réu. Aproveitando a pergunta da Sara, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saber Direito Responde. Estamos voltando agora com o programa Saber Direito Responde, lembrando que nós estamos conversando sobre as ações possessórias no processo civil brasileiro. Vamos aproveitar esse instante e receber mais uma pergunta do nosso internauta. As ações possessórias têm o mesmo processamento, independente de o conflito envolver demanda entre pessoas identificadas ou grande número de pessoas em interesses coletivos? A Carla traz uma pergunta que o Código de Processo Civil de 2015 se debruçou em enfrentar. Como se dá o processamento de uma demanda numa questão possessória entre pessoas de direito privado e como se dá uma demanda possessória entre pessoas de direito público, eventualmente, e com um grande número de pessoas. O legislador, então, trouxe dois procedimentos específicos sobre as demandas que têm um grande número de pessoas. Vimos que a demanda que tiver um polo passivo com um grande número de pessoas, exige-se que haja intervenção do Ministério Público obrigatoriamente, artigo 554 e seu parágrafo único. Não só isso é imposto, como também é necessário com que haja eventual intervenção da Defensoria Pública, se observarmos que este grande número de pessoas tem específicas condições de acessibilidade reduzida ao acesso ao judiciário. Então, esse número de pessoas e a característica desse número de pessoas será relevante para que a gente possa trazer a demanda com intervenções necessárias. Não só isso também é relevante, como também, logo depois, nas ações de manutenção e de reintegração de posse, vemos que pode haver um grande número de pessoas e que a reintegração de posse não seja possível de ser praticada. Isso é fato e é claro de se verificar em situações de movimentos sociais e habitacionais em que há
a permanência destas pessoas e dessas famílias em situação de vulnerabilidade e, por isso, o judiciário terá que intervir de forma muito singular, observando as condições daquelas famílias, observando de que modo que pode ter envolvimento das políticas públicas habitacionais, agrárias, e isso tudo levará com que haja um processamento específico. Para não deixar finalizada a questão sem a última resposta, também é relevante pensar que a citação também se dá de forma muito específica. O oficial de justiça pode ir apenas uma única vez no momento da citação, cita apenas os presentes e, passada essa situação de citação presencial, a citação editalícia também ocorrerá a todos que porventura tenham interesse. E o judiciário deverá lançar mão também de jornais de grande circulação local para dar conhecimento à população e a todos que possam ter interesses da relação possessória, para que não fique algo exclusivo às partes ali envolvidas, como no direito privado tínhamos essa situação. Vou aproveitar então, vamos ouvir mais uma pergunta da Sara. Bom, professora, estudando o processo civil, nós sabemos que no ato do ajuizamento de um interdito proibitório, não houve ainda a turbação ou esbulho. Isso faz com que essa demanda judicial perca um pouco esse caráter das ações possessórias? A Sara nos traz a questão sobre os fatos que se vê numa ação de interdito proibitório, né? Se há realmente aquela situação de ausência da violência ainda por hora na situação do réu, é evidente que isso poderia tirar a ideia de que a ação possessória era cabível. Contudo, o interdito proibitório também tem uma especificidade do mandado proibitório. E essa especificidade faz com que ela ainda permaneça nas características das ações possessórias. Não só isso, como as disposições gerais, né, Sara? A gente, quando vai entrar com a ação de interdito proibitório, pode e deve cumprir todos os dispositivos gerais das ações possessórias. Então, se há grande número de pessoas que possam estar ameaçando ou não, se eventualmente a inicial pode ter pedido cumulativo ou não, como é o caso para todas as ações possessórias, né? E justamente as singularidades do interdito proibitório no momento em que pode haver a cominação de pena pecuniária caso o réu descumpra aquele mandado que proíbe ele de agir como estaria ameaçando ou causando receio ao autor. Vou aproveitar agora e também trazer o debate o Marcos. Por favor, Marcos, posso te fazer a pergunta? Professora, as ações processórias podem ser propostas em outro fórum, o não de competência comum? Melhor dizendo, pode ser proposta de ação processória em várias da Justiça Federal? O Marcos traz a questão que a gente tem enfrentado agora constantemente, né? Aos advogados públicos, os advogados da União e todas as carreiras que envolvem a advocacia da União, vêm hoje constantemente ações possessórias, né? Noticiários se dão colocando enfrentamentos possessórios indígenas, né? E aí nós temos interesse da União, enfrentamentos possessórios em bens públicos, né? E por isso a União também intervém necessariamente e por isso, diante da competência, quando há interesse da União, de suas pessoas jurídicas, que a Justiça Federal seja a competente de processar e julgar, jamais poderíamos ajuizar uma ação no procedimento comum e teríamos que ali, na Justiça Específica Federal, ter esse enfrentamento. Aproveitar então, vamos agora conversar com mais um estudante que nos mandou mensagem. Professora, caso uma pessoa tenha sua terra invadida pelo vizinho, ela pode utilizar a força para defender sua posse sem precisar da intervenção do Poder Judiciário? João traz a questão que faz o direito civil quase casar com o direito penal, né? Então, a gente tem a situação em que eu estou sendo esbulhada
E de que modo que eu tenho que resistir a esse esbulho? Eu posso resistir fisicamente? O legislador no direito processual civil, ele não nos dá ideia de poder fazer o uso da força apenas para se defender. Então, neste caso específico, se o esbulho já estiver se concretizado, eu não posso, por força, retirar o esbulhador da área em que entendo ser de minha posse. Devo utilizar o judiciário. No instante que eu estou sofrendo o esbulho, aí sim é evidente que eu devo agir para tentar minimizar os prejuízos e, eventualmente, impedir que seja esbulhada, né? Então, o direito do possuidor é de manter a sua posse, de ter resguardada a sua posse, mas é evidente que ele não pode usar da força a qualquer título e cumprindo todos os requisitos legais para o uso de eventual emprego de armas. Aproveitando agora e vamos conversar com mais um internauta que nos mandou questão. Por favor. O que significa a fungibilidade das ações possessórias? A Carla está nos falando sobre a fungibilidade das ações possessórias, né? Característica tão peculiar e de décadas, dos 3 códigos de processo civil que vigoraram no Brasil, né? 2 já revogados e este nosso presente, eles sempre tiveram, as ações possessórias sempre tiveram essa característica da fungibilidade. Por que elas têm uma característica tão peculiar de poderem, apesar de terem sido ajuizadas com uma nomenclatura, então ação de reintegração de posse, o juiz, depois de ajuizada a ação, pode adaptar o pedido para eventual manutenção ou de interdito proibitório, justamente pela questão da força empregada pelo réu. Nós sabemos que a dinâmica fática entre as partes nas ações possessórias muda constantemente, muda a cada hora. Então, você tem um esbulho praticado pela manhã, na hora do almoço o esbulhador desocupa a área que pretende voltar à noite. De que modo, então, esse esbulhado, esse autor da demanda, pode se valer de uma ação possessória se ele entrou, por exemplo, com uma ação de reintegração de posse? Se não fosse a fungibilidade das ações, aquela ação teria perdido o seu objeto, já que a reintegração de posse teria o esbulho já esvaziado, né, sem a sua concretude. Para tanto, qualquer nomenclatura que o advogado tenha dado na inicial, desde que naquele momento ele verifique a peculiaridade, esbulho, turbação ou justo receio de ser molestado à posse, naquele momento ele identificou e, após o ajuizamento, qualquer das variáveis entre o esbulho, a turbação ou a mera ameaça, poderá o judiciário adaptar-se ao pedido no decorrer da demanda. Então, a fungibilidade das ações é relevante a gente pensar que ela só se aplica às 3 ações possessórias. Ela não poderá ser aplicada em demandas de abertura mais ampla, como, por exemplo, a ideia de que poderíamos ter a discussão da propriedade. A ação possessória, já vimos nas aulas, que ela não tem o foco de discutir a propriedade. Ela vai discutir o mero uso da posse ou até eventual detenção sobre a coisa. A propriedade tem demandas específicas e nas demandas específicas é que poderíamos responder sobre a propriedade. Possessória, apenas posse e, para tanto, essa fluidez na fungibilidade das ações se dá para que o autor da demanda, depois de ajuizada a ação, tenha naquele processamento a possibilidade de ajustar o pedido à medida que houver qualquer alteração fática entre as partes. Vamos aproveitar e falar novamente com a Sara. Ela tem uma outra questão para fazer para a gente poder conversar sobre o tema. Professora, as ações possessórias, elas se restringem ao direito privado ou elas podem ter, como direito material, demandas de interesse público? A Sara traz justamente o que a Constituição Federal de 88 fez
na defesa dos interesses sociais, né? Hoje nós vemos que a sociedade e os grupos sociais específicos utilizam-se de eventual força indevida até para reivindicar interesses. Então tivemos em 2016 invasões de escolas por estudantes para discutir e debater o acesso à educação e a qualidade da educação prestada pelas escolas públicas, né? Nós temos questionamentos sobre moradia e eventuais grupos também fazendo invasões em grandes cidades sobre edifícios públicos para reivindicar o uso e o acesso à moradia. Então, o aluno que invade a escola, ele não pretende ficar na escola, ele quer ali, utilizando-se daquela ferramenta, fazer ouvir as suas reclamações e trazer a público uma situação que muitas vezes está esquecida numa área periférica da sociedade. Por isso, as demandas sociais hoje são constantes nas ações possessórias. O judiciário ele tem que enfrentar nas ações possessórias uma gama muito grande de direito privado ainda, porque temos, mas também de direito público. E de que modo que a sociedade vai ajustar com os direitos sociais garantidos na Constituição esses interesses que as ações possessórias estão enfrentando. Eu agradeço, então, a presença dos nossos acadêmicos, a Sara, do curso de Direito, que trouxe perguntas, ao Marcos, também, do curso de Administração de Empresas, que também tem relevância com as ações possessórias, haja vista que é do dia a dia da sociedade esse conflito possessório. Agradeço também o envio das questões pelos nossos internautas e depois de terem ouvido as aulas das ações possessórias, ficará o conteúdo à disposição no site da TV Justiça. Obrigada. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube. TV Justiça Oficial.